Bom dia, pessoal. Primeiramente, obrigado a todos aí por estarem disponibilizando tempo para assistir o nosso webinar, porque o autoatendimento é uma tendência e o que você precisa saber para aproveitar disso, né? É importante vocês darem um feedback, se está todo mundo ouvindo, se está legal. Vai falando aí que a gente vai recebendo as mensagens aqui, tá? Me apresentando, meu nome é Thiago Frederick, eu sou gerente comercial e marketing da VoxAge. Trabalho há 16 anos com tecnologia voltada para atendimento ao cliente, e a gente vai falar um pouquinho aí sobre o tema, tá? Vamos combinar algumas regras aí. Para fazer as perguntas no chat, utilizem a hashtag antes da pergunta. A gente vai procurar responder todas as perguntas no final da apresentação. Se ao final da apresentação a gente não conseguir responder tudo, a gente responde depois para vocês, envia por e-mail, tá bom? Vamos lá, vamos começar então o nosso webinar. Dividindo um pouquinho com vocês a agenda aqui, a gente vai falar o que é o autoatendimento, né? E como ele está inserido no nosso cotidiano, além do mundo central de atendimento, tá? O consumidor que está por vir e como eles vão se comunicar com a gente, o que vai mudar, como vai impactar no nosso dia a dia. Vamos falar também sobre as tendências de autoatendimento. Tem bastante coisa vindo por aí e rapidamente sendo implementado, e a gente tem que acompanhar aí para não perder o bonde. Quais são os principais desafios, né, que a gente tem na central de atendimento. As soluções, a gente não vai falar só de problema, né, vamos falar também de quais são as soluções possíveis para esses desafios. O que a central de atendimento e o seu cliente final também ganha com o autoatendimento. Vamos apresentar também alguns cases de sucesso. Vai ter o momento de responder as perguntas e no final tem um bônus que eu vou deixar para contar aí mais no final, tá? Bom, autoatendimento, né? É bem simples, mas é importante a gente pontuar que o sistema de atendimento automático sem intervenção humana direta, ou seja, tudo aquilo que você fornece um atendimento ao seu cliente e que você não tem uma intervenção automática humana direta, você está fazendo um autoatendimento. Não só no mundo de atendimento ao cliente por centrais, mas no seu dia a dia, quando você vai num caixa de banco, por exemplo, você está usando um autoatendimento, tá? Automatização, é mocinho ou ele é bandido, né? A gente escuta bastante o pessoal falar que é ruim você automatizar processo de atendimento porque você tira aquela característica de um bom atendimento, né? Inclusive eu tive uma experiência pessoal. Sou assinante de um clube de vinhos e estava lendo uma reportagem de um executivo desse e-commerce, e ele defendia que não automatização para ter uma boa experiência com o seu cliente final. Isso é legal, é até muito bonito na teoria, né? Na prática, às vezes você não consegue realizar exatamente esse ideal. Eu fiz uma compra, né, nesse e-commerce para uma festa que eu teria num sábado, e deu sexta-feira, ainda não tinha chego o meu pedido. Estava dentro do prazo, tudo certinho, mas eu fiquei na dúvida, vai chegar ou não vai chegar? Eu preciso comprar fora para minha festa ou não? Ou aguardo o pedido? Então eu resolvi ligar para a central de atendimento. Quando eu liguei, eu caí numa fila de espera e fiquei aproximadamente 5 minutos esperando para ser atendido. Quando eu fui atendido, a menina foi extremamente simpática, atendente, consultou um sistema e me deu a informação que meu pedido estava em rota de entrega e que eu receberia tranquilamente na sexta-feira. A experiência foi boa? Assim, a informação foi até boa, mas a experiência foi ruim, porque eu fiquei 5 minutos na fila para uma informação que um atendimento automatizado resolveria em 30 segundos para mim. Então essa é a sensibilidade que a gente precisa ter. Então o autoatendimento, ele não é nem mocinho nem bandido. Também eu não posso partir para o lado de automatizar todos os processos. Como eu falei lá no começo, saindo um pouquinho do mundo de atendimento ao cliente, vamos pegar no nosso dia a dia, né?
Quando você vai no atendimento do seu banco e você quer sacar um dinheiro, você vai na máquina de autoatendimento, saca o dinheiro, vai embora rapidamente, resolve o seu problema, e isso é satisfatório. Você consegue sair com seu sentimento de bem atendido, mesmo que tenha sido por você mesmo. Você resolveu o seu problema, que esse é o grande foco. Você não precisa ficar meia hora numa fila para falar com uma pessoa para ela sacar o seu dinheiro. Pelo contrário, quando você vai na máquina, você digitou sua senha, não teve contato com ninguém, é até mais seguro. Por outro lado, se você estiver indo ao banco para fazer um investimento, você não é um especialista em assuntos de investimento, você vai querer falar com uma pessoa especializada para que ela possa te orientar, para que ela possa te ajudar. Então, esse é o grande ponto da automatização, é você saber escolher qual processo você automatiza e qual tem que ser realmente realizado por uma pessoa. Basicamente, o que você tem que olhar é o seguinte: esse processo que eu vou automatizar, ele está num sistema, ele pode ser feito por um sistema, não vai gerar um estresse nessa relação. Então, ok, eu posso pôr num sistema de autoatendimento. Requer inteligência, requer uma pessoa realmente fazer tomada de decisão, estratégia, aí você deixa na mão de uma pessoa. Quando você automatiza bem, você consegue trazer para o outro lado, para aquele atendimento não automatizado, mais inteligência, porque você consegue investir mais no seu atendente que vai resolver o problema mais crítico aí do seu cliente, tá? Bom, mostrando como era, né, esse cenário do atendimento fora do mundo de centrais de atendimento, né? Quando você ia num comércio, o pessoal que é mais novo nem enfrentou isso, mas enfim, você ia numa mercearia, você tinha que pedir um produto para um atendente buscar para você e te entregar. Hoje não, né? Você vai no mercado, você pega o produto, em alguns lugares você faz o próprio checkout. Lógico, aqui no Brasil ainda tem pouca experiência nisso, mas é algo que já vem acontecendo lá fora e algumas experiências aqui também dentro do Brasil, mas esse foi um caminho percorrido e também está chegando cada vez mais forte nas centrais de atendimento, tá? Bom, o autoatendimento já é uma realidade, né, no nosso dia a dia. Se você olhar, a gente já tem as máquinas aí de refrigerantes, de salgadinhos, os ATMs dos bancos, como eu falei para vocês, os totens de autoatendimento. Então, já está inserido no nosso dia a dia. A gente às vezes nem percebe, mas a gente já está sendo atendido por máquinas há bastante tempo e você já tem uma experiência boa nisso. E quais são os benefícios que a gente tem, né? O que isso traz para as nossas vidas? Mais conveniência, ou seja, não preciso mais esperar 30 minutos numa fila de banco, 1 hora, 2 horas para fazer um saque ou para fazer uma transferência. Eu consigo resolver isso sozinho. Eu consigo fazer isso mais rapidamente, né, como eu falei, e também de me dar autonomia da decisão. Eu não preciso, como eu falei na mercearia, me dá um sabão em pó e o cara pega pra mim. Não, eu vou lá, eu vou escolher, eu vou olhar o rótulo, vou tomar a decisão. Então eu decido isso sozinho, não preciso de uma outra pessoa para tomar a decisão por mim. Bom, falando tudo isso, tem uma geração que nem viu a mercearia, né, nem viu o atendente lá. Ele já nasceu com uma outra realidade, que é a geração Millennials. Segundo uma pesquisa da Salesforce realizada em 2015, hoje essa população já é bastante representativa. Tem 26% da população mundial já é geração Millennial. Eles são extremamente responsáveis por boa parte do consumo atual, fazendo um consumo de 200 bilhões ano. Eles têm a cultura de mídias sociais, né? Então eles querem tudo muito rápido e mais personalizado. Ele não quer mais aquele negócio em massa que você distribuía para todo mundo e a oferta era a mesma para todo mundo. Então hoje ele quer um negócio mais personalizado. São clientes globais conectados, sedentos por experiência
Como eu falei, você naquele slide, falando sobre o checkout, vai sozinho, tal, que tem pouca experiência aqui no Brasil, mas esse cara está vivendo lá fora, está convivendo com essa realidade, e ele vai começar a cobrar isso também dentro do Brasil. Então, cada vez mais as exigências são trazidas de fora muito rapidamente, tá? Ainda continuando algumas características importantes desse pessoal, eles são já multicanais, online e offline, tá? Então assim, muitas empresas ainda não fornecem atendimento multicanal, mas o seu cliente ele já é multicanal, então assim, você já tem um gap com ele. Eles evitam ligar para a central de atendimento ao cliente, estão buscando muito atendimento por aplicativos, ou seja, se você não colocou aí a sua empresa num aplicativo, se você não tem multicanal, você já está atrasado aí para essa geração que está cada vez maior aí no nosso dia a dia. O Facebook é um canal popular de atendimento, tá? Eles usam para reclamação, para elogio, para compras, então você precisa estar no Facebook. Se você não tiver, a sua empresa já está lá, ele já está comentando da sua empresa, ele já está falando, já está reclamando, elogiando, ele já está fazendo isso dentro do Facebook. Mesmo que você não tenha um canal de atendimento no Facebook, não tem problema, o seu cliente já está lá e ele já está falando de você. 39% checam primeiro o FAQ quando tem alguma dúvida. Então isso é uma das ferramentas muito importantes que você precisa disponibilizar para o seu cliente, para ele resolver os seus problemas. Ele quer resolver sozinho, ele não quer ligar na sua central, como a gente falou lá atrás, e ele quer resolver a sua dúvida por ele mesmo, tá? Algumas empresas, para vocês terem ideia, não disponibilizam FAQ, e o próprio consumidor cria FAQs em blogs, em lugares para responder perguntas relacionadas à sua empresa, ao seu produto. Então você precisa estar antenado a tudo isso, tá? E quando algumas empresas colocam FAQ, colocam aquele FAQ tradicional, onde o cliente entra, tem que buscar um monte de informação para achar o que ele quer. Isso também não é muito efetivo, tá? Bom, 25% esperam ter uma resposta dentro de 10 minutos após acessar as mídias sociais. Como você vai atender essa expectativa do seu cliente de responder dentro de 10 minutos nas mídias sociais sem buscar automatização do atendimento? Se torna uma tarefa muito cara e praticamente impossível, tá? 30% esperam os mesmos 10 minutos quando eles enviam mensagem de texto. Ou seja, a expectativa de retorno deles, como a gente viu, é bastante imediatista. E mais, 25% boicotariam uma empresa após uma experiência ruim. Então você fala assim, não, tudo bem, eu atendo aqui dentro de 30 minutos, ou uma hora, ou simplesmente não atendo. Você simplesmente está abrindo mão desse cliente, e pior, eles estão engajados em mídias sociais, ele está deixando de comprar, está fazendo uma repercussão muito negativa da sua empresa, tá? Então isso é algumas informações aí da pesquisa Salesforce que a gente pegou em 2015, que eu acho que é bastante relevante aí quando a gente fala que a gente precisa atender esses anseios dessa nova geração. A gente precisa pensar muito forte em automação, senão a gente não consegue atingir essa expectativa, porque senão o custo fica extremamente alto. Bom, falando um pouquinho aí de tendências, né? Segundo a consultoria Gartner, ele estima que até 85% dos centros de atendimento ao cliente serão virtuais em 2020. 85% em 2020. Nós estamos falando daqui 3 anos e pouquinho, 85% dos atendimentos serão automatizados. Você deve estar se perguntando agora, como eu vou chegar em 85% em 2020? Algumas empresas não têm zero de automação hoje. Como isso vai acontecer? Assim, até empresas que estão bastante maduras no processo de automatização estão muito longe dos 85%. Bom, acho que nós vamos tentar responder aí com as tendências que estão acontecendo, como que a gente vai conseguir atingir esse resultado, tá?
Um outro indicador importante, 98% dos brasileiros esperam que empresas tenham um canal de autoatendimento. Ou seja, aquela história que eu ouvi do executivo do e-commerce de vinhos, de que o cliente, para ser bem atendido, ele precisa ser atendido por uma pessoa, não vai ao encontro da expectativa das pessoas. Eles esperam ter um canal de autoatendimento. As pessoas querem resolver a sua vida por elas mesmas. Falando aí de custo, né? Só para vocês terem ideia, um atendimento utilizado por chat online pode custar aproximadamente de 24 a 48 reais, dependendo da sua especialidade, dependendo aí do nível de exigência do seu operador. Enquanto uma dúvida resolvida por autoatendimento custa hoje menos de R$1. Ou seja, para você atender bem e com custo eficiente, o autoatendimento é imprescindível para o seu negócio. Bom, aí você estava olhando nesse momento, né, o tanto de problemas que você já tem hoje na sua central, que você gostaria de oferecer o serviço em um canal automático, mas não sabe como, tem alta demanda na sua central, expansão da operação, os custos operacionais cada vez maiores, sem inteligência nesse atendimento, o receptivo seu centralizado, sem direcionamento automático das células. Então muitas vezes você tem, caiu no televenda, você tem que transferir para o saque, do saque para a retenção, você tem um problema nessa transição. Atendimento sem informação prévia, então o cliente liga e cai direto na sua central sem nenhuma informação dele, então você tem que perder um grande tempo identificando ele. Isso quando você não fez uma automatização mal feita, que você coloca na URA pedindo o CPF do cara, pergunta um monte de informações para ele, dá um número de protocolo, e aí quando você chega no atendimento humano, o atendente pergunta tudo de novo. Quer dizer, você está tentando implementar automatização de processos, mas ao mesmo tempo está dando uma experiência horrível para o seu cliente, tá? O atendimento limitado ao horário de trabalho da operação, lógico, você tem lá os turnos, encerrou, você fecha o canal de atendimento, e o seu cliente hoje ele quer falar com você a hora que ele tiver o tempo dele para poder conversar. Dificuldade em coletar a percepção do cliente, pois não possui ferramentas, longas filas, enfim, problemas você já tem de monte aí, né? Então a gente vai tentar buscar aí as respostas para esse monte de problemas que você enfrenta na sua central hoje. Bom, falando do autoatendimento, a gente vai buscar aí a preferência dos clientes da geração Millennials. Como eu falei para vocês, tem um canal que é bastante importante e hoje é dado pouquíssima importância pelas empresas, que é o FAQ, tá? Os clientes buscam os FAQs, às vezes, como eu falei, mesmo que a empresa não forneça, ele busca o FAQ que outros usuários criaram em relação ao seu produto, em relação à sua empresa, para obter as respostas. Então é importante que você tenha um canal de FAQ efetivo e bem feito, né? Não aquele que você coloca um monte de informações na tela e o cliente tem que sair procurando. Existem ferramentas hoje bastante avançadas, onde o cliente faz uma pergunta aberta e você consegue, baseado no contexto, buscar essa informação. E algumas até que você consegue responder especificamente uma dúvida do cliente. Por exemplo, o cara fala assim, eu quero saber como é que está o status do meu pedido. Você pega, pergunta o CPF, número do pedido, alguma informação dele, e você consegue trazer a resposta efetivamente para ele, tá? Bot de chat, para quem não conhece, é quando você entra num chat, tem uma conversa natural, com um atendimento automatizado, mas que aparentemente não fica aquele negócio robotizado, tá? Você consegue fazer algo mais humanizado, eu diria. Atendimento por URA ainda é uma busca grande dos atendimentos aí, do atendimento da geração Millennials. Só depois desses 3 índices, o cara vai consultar na loja. Olha que engraçado essa característica. O consultar na loja está antes de ligar para a loja. Ou seja, ele não quer falar no telefone. Ele vai primeiro na loja do que ele ligar para você via o canal tradicional de telefone, tá? E e-mail também está
na frente aí do atendimento por telefone, tá? Então, só para destacar quais são as ferramentas que você precisa dar mais foco. Então, eu destaquei essas três aí, o FAQ, o chat e a URA, que eu acho que são as principais aí, que você precisa ter um processo de automação muito bem estruturado. Bom, falando aí um pouquinho de tendências, né? Como eu falei lá do bot do chat, é uma tendência muito forte. Então, respondendo um pouquinho de como a gente vai conseguir avançar para daqui 3 anos e pouquinho chegar em 85% de automatização, é só com a implementação dessas novas tecnologias, tá? Com as tecnologias que a gente usa hoje, seria muito difícil chegar no índice de 85% de automatização. Então, o chat do bot é uma tendência, as empresas vêm implementando, vêm tendo cases de sucesso com isso. Então, isso lá fora e aqui no Brasil já com alguns cases em andamento. Então, é importante se atentar para o bot de chat. URA de linguagem natural é o reconhecimento de voz, mas não aquele reconhecimento de voz que a gente estava acostumado a usar até alguns anos atrás, que você tinha meio que dirigida, igual quando você faz no TMF, que fala assim, se você quer falar com comercial, diga comercial, se você quer falar sobre fatura, diga financeiro. Enfim, é uma pergunta mais aberta. Então eu vou entrar num portal e vou falar assim, me diga sobre o que você quer falar. E o cliente vai simplesmente dizer o que ele espera, e baseado num contexto eu vou buscar a informação e direcionar ele para o atendimento especializado. Lógico, também trazendo a parte de automação. Então, por exemplo, se eu estou ligando numa URA de um banco, quero fazer uma transferência, a URA fala assim, bem-vindo ao Banco VoxAge, sobre o que você quer falar. Aí eu interagir, eu quero fazer uma transferência. Ok, você quer fazer uma transferência para a conta Bradesco, ou para a conta VoxAge ou para outra conta? Enfim, aí ele vai direcionando e vai efetivar a transação já direto no atendimento. Uma outra que eu nem destaquei aqui, mas que é importante falar para vocês também, é a parte de biometria, que vai ajudar não só a parte de automação, mas de segurança. Então a gente vai atrelar a linguagem natural com biometria para facilitar aí as transações e garantir segurança. Então, dando um exemplo que eu falei aí de banco, quando eu falar que eu quero fazer uma transferência, já com essa informação da minha voz, a minha identidade vocal, eu já vou validar que é o Thiago que está entrando para fazer a transferência, que ele está autorizado e que eu já vou liberar a transação dele. Então, a gente tem uma ideia de que para ser seguro precisa ser complexo, e a ideia da biometria vocal aí é para quebrar esse paradigma. Você pode ter um processo bastante seguro sem ser complexo, tá? E uma outra tendência muito forte também é o bot de mídias sociais. Já tem aí tanto para Facebook, o Messenger, né, o Telegram, já tem aí ferramentas de bot que podem ser implementadas com bastante resultados. Antes que surja essa pergunta, para o WhatsApp ainda não, e não existe por um simples motivo de que o WhatsApp não abriu a sua ferramenta para integração. Então, existem algumas iniciativas de algumas empresas até fazendo o atendimento por WhatsApp, mas tem uma questão muito crítica de estabilidade, porque não é uma integração formal da ferramenta. Então, você corre um sério risco de disponibilizar um canal de atendimento pelo WhatsApp. E além disso tem a questão legal. Se você olhar os termos de adesão do WhatsApp, ele não permite que você faça automação de processos ou atendimento por outros canais, ok? Bom, isso tudo é o que está vindo por aí, é muito legal, mas é o estado da arte, diríamos assim, né? Se você hoje não tem um atendimento automatizado, se você está lá só com uma URA de simples derivação ou só com informativos, tem vários passos antes que você consegue implementar com ferramentas que já estão aí bastante testadas, usando por diversos clientes, e que você tem um ganho muito rápido, tá? Que é a URA, e aí a gente coloca a URA humanizada, porque o seu cliente hoje não tem mais paciência
de falar com aquela aura tradicional, tá? O que é a aura humanizada, né? Para explicar um pouquinho para vocês. É quando você tenta passar para o seu cliente uma experiência como se ele estivesse realmente falando com um atendente, tá? Então você usar um pouquinho de inteligência por trás e criar um diálogo meio que personalizado para o seu cliente que está ligando naquela situação, naquele momento. Vamos pegar, para ficar mais claro, aquela experiência que eu tive com a empresa de vinho, e-commerce de vinho. Imagine que eu estou ligando para eles, né? Ele tem lá o meu cadastro, porque eu sou um cliente já antigo, ele tem meu celular cadastrado, ele já tem todas as informações sistêmicas. Então eu liguei na Aura, a Aura já sabe quem é que está do outro lado, ele sabe que é o Thiago que está ligando. E aí ele tem a informação lá em background que o Thiago tem um pedido em aberto, tá? E que ele provavelmente quer falar sobre esse pedido. Então, a aura humanizada é você tratar essas informações. Então, por exemplo, quando eu cheguei na atendente, ela não consultou um sistema e viu que meu pedido estava em rota de entrega. Então, excelente. Uma aura humanizada bem feita deveria fazer o seguinte: olá, Thiago, bem-vindo à nossa central de atendimento de vinhos. Obrigado por ligar. Identifiquei aqui um pedido que você fez na segunda-feira referente aos vinhos tais. Inclusive está dentro do prazo de entrega. Inclusive eu verifiquei aqui no rastreamento do sistema que o motoboy está a caminho da sua residência e você vai receber hoje até às 18 horas. Ou seja, ele já pegou todas as informações sem eu falar nada do que ele tem registrado no sistema, me deu uma informação que era o que eu estava buscando, sem eu ter que fazer nenhuma interação na Aura. Terminado isso, você vai assim: posso ajudar em algo mais? Porque se eu quiser falar por algum motivo a mais, ok, eu vou lá ter outra informação. Mas a chance de eu resolver o problema desse cliente sem ele ter que fazer nenhuma interação é muito grande. Hoje você tem um monte de informações do seu cliente e você, na hora que ele liga na Aura, você não pergunta nada e você vai falar para ele assim: se você quer falar sobre cobrança, digite 1. Se você quer falar sobre problema no seu pedido, digite 2. Pô, você já tem toda a informação do seu cliente, usa isso a seu favor, né? Constrói uma Aura personalizada para ele, para você dar a informação já direto ao ponto do que ele está buscando para aquele cliente naquele momento. Isso é personalização. Lembra que a geração Millennials busca o atendimento personalizado. Então isso traz aí uma personalização desse atendimento, tá? FAQ inteligente, até coloquei o FAQ inteligente, que é importante vocês se preocuparem. Como eu falei, o FAQ é um canal muito buscado por essa nova geração e é subestimado pelas empresas, tá? O que é o FAQ inteligente? É aquilo que eu falei para vocês, é você construir uma pergunta aberta, aonde o cliente fala o que ele deseja, e você entender essa pergunta e você conseguir responder para ele sem ele ter que buscar num calhamaço de informações e sair buscando qual a pergunta que é relevante para ele, tá? E mais, se ele fizer uma pergunta específica dele, você tem condições de responder com integração sistêmica. Então eu quero saber o status do meu pedido, não é qual o prazo de entrega, essas informações genéricas, que hoje muita gente está construindo FAQ, está se preocupando com informações genéricas. E hoje você já tem capacidade de fazer um FAQ com respostas específicas do seu cliente, tá? O chat automatizado, o bot do chat é uma tendência legal, mas ainda tem um caminho a ser percorrido, né? Só que já existe o chat automatizado hoje. Então eu vejo muitas empresas que têm a solução multicanal. A impressão que me dá é que elas não estão com uma ferramenta multicanal integrada. Elas têm lá uma ferramenta para voz, uma ferramenta para chat, outra para e-mail. Por quê? Porque eu ligo na Aura, em alguns casos o cara tem uma Aura super bem construída, faz um atendimento automatizado legal, a informação é bem bacana. Aí você entra no chat do cara, ele não tem nada. Do chat ele vai direto para o atendimento. Uma das coisas que a gente defende é: você tem que ter uma central de atendimento multicanal integrada. Então assim, você fez lá essa automação com inteligência para dar informação do status do pedido do seu cliente na Aura. Isso tem que ser replicado para o chat, isso tem que ser replicado para o FAQ, isso tem que ser replicado para o mobile. Você tem que ter um único esforço de inteligência, de construção
para aí você trazer isso para todos os canais, tá? E o aplicativo mobile, que também já é uma realidade hoje, e você pode pôr processo de atendimento para dentro do mobile, tá? Bom, como eu falei, é um processo evolutivo, tá? Então, muita gente está ainda no comecinho aqui, quando você tem apenas informativos, ou de simples derivação. Você pode ter um grande salto com implementação de processos automatizados, usando as tecnologias maduras. Quero colocar uma URA com linguagem humanizada, quero colocar um chat com URA de chat, um FAQ. Então você consegue dar um salto muito rápido aí com essas ferramentas. Até porque isso vai demandar bastante de você fazer uma integração sistêmica. Então, você querer sair do estágio 0 já para o estado da arte, vai sair muito caro. Vai demorar muito, vai ser muito caro. Então, a gente recomenda assim, você está no estágio 0, vamos para o processo automatizados, vamos colocar as ferramentas já, porque você vai criar uma cultura dentro da sua corporação de automatização de processo, tá? E aí sim, você está maduro em processos automatizados, aí a gente vai começar a trabalhar com linguagem natural, também utilizando o que você já teve de automatização de processos, tá? Bom, como é que funciona esse processo de decisão de automatização, né? Você precisa levantar os seus serviços, entender se é possível ou não automatizar, dentro daquela ideia que eu falei para vocês, se o atendimento vai gerar estresse, se ele não vai gerar estresse. Depois, vou antecipar um pouquinho a história do bônus, a gente vai fazer um material para vocês específico de como mapear esses processos, se é possível ou não automatizar, tá? Você precisa levantar quais são as integrações necessárias com sistemas corporativos, com os canais de atendimento, tá? Desenhar o fluxo dessa interação, criar inteligência. É muito importante isso que eu falei para vocês, a questão de você criar uma inteligência. Então, o cliente está te ligando, você já tem o telefone dele, você já tem informação que ele tem um pedido, você já tem informação da transportadora que ele está em rota de entrega. Usa tudo isso ao seu favor na hora de construir a sua automatização de atendimento. Fraseologia é muito importante. Muita gente subestima a construção do diálogo que você vai colocar, seja na URA do chat. É importante você se preocupar com isso. Eu diria o seguinte, que esses 3 pilares aqui, desenho do fluxo de interação, inteligência no fluxo e fraseologia, não subestime. De preferência, contrate uma empresa especializada em consultoria de automação de processos de atendimento. Isso é muito subestimado pelas empresas. E mais, né? Esse processo ele é cíclico, então você precisa ter alguém sempre olhando para isso. E muitas vezes, você tem o seu negócio lá, como eu disse, o e-commerce de vinho, o banco, a seguradora. Você é especialista naquilo, não em construir fraseologia, em desenhar fluxo de interação, tá? Aí você vai para a implementação da solução, analisa os resultados. Isso é outro erro que muita gente comete. O pessoal implanta a solução e nem vai analisar o resultado, o que deu certo, o que não deu certo. Gente, o processo é PDCA contínuo. Você precisa entender o que você acertou, o que você errou e voltar no ciclo e construir tudo de novo. Isso já está funcionando legal, o status do pedido já está maduro, legal. Existe mais alguma coisa que eu posso fazer? O que eu posso automatizar? A próxima etapa é, segunda via de nota fiscal. Então vamos começar a trabalhar nesse processo agora, seguindo esse ciclo e não menosprezando os passos que eu citei para vocês, tá? Bom, o que a sua empresa e a operação ganha, né? Basicamente é redução de custo. Você consegue reduzir os custos com a automatização de processos, tá? Seja na automatização direta ou na coleta prévia de informações. Muitas vezes você não consegue, como eu falei, uma questão crítica, você não consegue resolver na automatização, mas você já consegue captar dados desse cliente. Então, você já tem informação de quem está te ligando, se você não tem, pede um CPF e faz a transferência sincronizada dos dados para o operador. Porque por mais que seja uma situação crítica, por exemplo, se o meu pedido está em atraso lá do e-commerce de vinhos, essa informação já tem que chegar, quando chegar a ligação para o atendente, já tem que chegar com o CRM dele na tela informando, o Thiago fez uma compra de vinhos, o pedido dele está atrasado e as alternativas de solução são essas, para que o seu atendente se preocupe em resolver o problema e não entender
o problema, tá? Você consegue focar na especialização dos atendentes. Então, como você fez uma automatização de processos, você ficou com uma demanda menor de pessoas na sua central. Essas pessoas podem ser mais especialistas, você pode contratar pessoas, dar mais treinamento, você consegue fazer focado em qualidade de atendimento. E aí, consequentemente, a melhora na percepção do seu cliente da qualidade do atendimento prestado, tá? Bom, entrando aí um pouquinho de cases realizados, tá? Aí a Forte Brasil é um cliente da VoxAge, que atua em Fortaleza com cartão de private label. Eles têm um atendimento lá que recebem aproximadamente 35 mil ligações por semana e 31% é resolvido no processo de automatização. Isso no canal de voz, no canal do chat, do FAQ. Então, independente do canal, ele resolve com essa automatização. E é importante falar para vocês, esse 31% é medido se foi resolução efetiva. Ou seja, a gente mede assim, ó, ele entrou na URA, resolveu o seu problema e não voltou a ligar em 30 minutos. Então ele realmente foi resolvido. Isso gerou uma economia de 18 operadores na central da Forte Brasil, tá? Um outro grande case que a gente tem é a Livraria Saraiva, então também multicanal. Então se você ligar na URA da Saraiva, se você entrar no chat da Saraiva, você vai ter o processo de atendimento automatizado. E hoje a gente resolve 40% da demanda da Saraiva. Isso traz uma economia aí de cerca de 40 operadores na central de atendimento da Saraiva, tá? E aí um case da Porto Seguro, onde a gente atende aí o prestador da Porto Seguro, ou seja, o guincheiro, o cara que vai na sua residência, e a gente consegue uma automatização de 45%, tá? De novo, sempre com o conceito de URA inteligente, de atendimento inteligente e multicanal, integrado. Se você desenvolveu uma integração, desenvolveu uma inteligência de atendimento em um canal, você precisa replicar para o outro. Por que você tem ganho na URA e não tem o ganho no chat? Isso precisa estar replicado em todos os seus canais, tá? Bom, o que o seu cliente ganha com isso, né? Primeiro, disponibilidade de atendimento 24/7. Hoje, quando o seu atendimento fecha, os canais eletrônicos podem continuar funcionando. Então ele consegue essa disponibilidade maior. Agilidade no atendimento. Lembra que eu falei que eu fiquei 5 minutos na fila para obter uma informação que eu poderia receber em 30 segundos. Aumenta a conveniência, ele pode ligar a hora que ele quiser, não precisa ficar esperando. E autonomia para buscar por onde ele quer resolver. Ele precisa ser multicanal. Então, se eu quero resolver, eu estou com meu celular na mão e eu quero resolver via aplicativo mobile, você precisa estar lá no atendimento mobile. Se eu estou na frente do meu computador e quero resolver rápido no chat, você precisa estar lá. Se eu estou num lugar que não tem acesso à internet e quero resolver por telefone, ligando na sua URA precisa estar disponível. Então, é isso. Você precisa ter a multicanalidade para o seu cliente, tá? Bom, essa era a ideia, tá? Acho que a ideia era explorar um pouquinho, né, dos assuntos. E agora nós vamos entrar para tentar responder algumas perguntas aqui. A gente recebeu bastante perguntas e talvez a gente não consiga responder todas. Se for o caso, como eu disse, depois a gente manda por e-mail para vocês, tá? A primeira pergunta que eu tenho aqui é do Rodrigo, da Ativos. O quanto que o Brasil está avançado em implementação dessas tecnologias, visto que isso já é muito forte no exterior. Rodrigo, para a primeira parte que eu falei, lembra que eu fiz o gráfico lá de maturação, né? No segundo ponto lá, na parte de automatização de processos, o Brasil já está bastante avançado. Tem vários cases, várias empresas utilizando dessas tecnologias com sucesso, tá? Então isso já é bastante forte no Brasil. A questão do que está por vir, como você falou, já é muito realidade no exterior, que é o uso de linguagem natural, uso dos bots, ainda está em processo piloto, né? Então já tem clientes testando, algumas implementações já em prática mesmo, mas está engatinhando, eu diria. O que eu acredito, Rodrigo, é que a gente vai conseguir evoluir muito rapidamente nos próximos 2 anos aí
nessas tecnologias, porque elas realmente vieram muito maduras aí para o Brasil, tá? Bom, tem aqui uma pergunta da Rita. Em sua opinião, você acha que o atendimento humano será 100% substituído pelo atendimento robotizado? Não, eu não acredito, e até a pesquisa da Gartner também não. Ela fala 85%, mas não 100%. Eu acho que 100% nunca vai ser, mas cada vez mais nós estamos caminhando para índices altos de automação. Isso quer dizer que as pessoas que forem utilizadas para centrais de atendimento, elas serão mais especializadas. Então você vai conseguir dar um atendimento mais personalizado. O cara que sair do atendimento automático e for para um atendimento humano, ele vai ter um atendimento realmente personalizado, tá? Bom, aqui tem uma pergunta do Rafael Christian, da BRT. Como estão as tecnologias de autoatendimento com mídias sociais, Telegram e WhatsApp? Temos implementações dando certo? Tem algum dado sobre nível de automação? Rafael, como eu te falei, o WhatsApp tem algumas experiências sim, mas tudo para empresas com baixo volume, por se tratar de uma integração ainda não segura, né? E por ter essa questão jurídica. Depois eu posso até encaminhar para vocês. Teve uma ferramenta criada de integração com o WhatsApp que foi banida. Ela foi proibida de circulação porque infringia as normas do WhatsApp, tá? Do Telegram já tem sim algumas implementações, mas ainda muito em laboratório, em pilotos. Ainda não tem nada com níveis de automação, cases reais para falar, já conseguimos tais índices de automação. Isso ainda não, tá? É algo que está, como eu disse, ainda engatinhando, mas deve evoluir muito rapidamente. São ferramentas já chegaram bastante maduras aqui no nosso país, e acho que a gente vai conseguir implementar rapidamente. Aqui veio uma informação. De quem que é essa pergunta? Bom, não tem aqui a pergunta de quem que é, mas qual fornecedor de tecnologia de biometria que a VoxAge utiliza? Na verdade, a VoxAge desenvolve todo o fluxo que for necessário para parte de biometria. A tecnologia em si, para a gente, é transparente. A gente é integrador com vários engines de reconhecimento de voz e biometria, os mais consolidados no mundo, e a gente é parceiro dos principais, tá? E a gente vai avaliar caso a caso qual a melhor ferramenta, qual o melhor algoritmo de biometria ou algoritmo de reconhecimento de voz com linguagem natural para aquele projeto em específico, tá? Então a VoxAge avalia muito nesse sentido. Aqui tem uma pergunta do Edgar, se nos cases de sucesso da VoxAge as URAs têm reconhecimento de fala e como a gente tem avaliado o resultado. Bom, a gente tem cases com reconhecimento e tem cases com uso do TTMF, que é com o dígito do teclado, tá? Você precisa avaliar bem qual é a tecnologia que você vai implementar, tá? O reconhecimento de voz, ele é um pouco mais caro e não é todo projeto que você consegue estabelecer um ROI com ele. E também não é necessário em alguns casos, né? Tem processos extremamente simples que você consegue resolver com DTMF, que é muito satisfatório e você tem bons resultados. Como eu falei num case ali, né, do nosso amigo do e-commerce de vinho, que ele não precisaria nem do DTMF nem reconhecimento de fala na abordagem inicial, e ele resolveria boa parte do problema dele. Quando ele identifica as informações do cliente, pega a integração sistêmica e já dá a resposta direta. Agora, se depois ele quer falar com o atendente ou se ele quer consultar um outro problema, dependendo da complexidade da URA, você pode simplesmente usar o DTMF. Onde eu vejo a necessidade de você usar o reconhecimento de voz, né? Primeiro, quando você tem uma URA um pouco mais complexa, então quando você vai falar, por exemplo, com a sua operadora de TV, internet, telefone,
enfim, você tem uma infinidade de coisas que você pode estar ligando para falar. Então, nesse caso, uma abordagem com reconhecimento de voz talvez seria mais assertiva. Você conseguiria ter um ganho maior. Ou, quando você já está no nível de automação legal, como eu mostrei os cases para vocês, e você quer dar um novo salto. Aí você pode partir por uma linha de reconhecimento de voz. Aqui uma pergunta da Viviane Sanches, da EasyInvest. Quer implementar um novo modelo de chat que algumas empresas já usam, que é um conceito de cliente enviar uma mensagem via chat, principalmente no app, e não ter a necessidade de ficar com a tela do chat aberta, podendo tocar e receber a resposta posteriormente. O que você acha disso? Viviane, na verdade não tem uma resposta certa, tá? Você disponibiliza o seu canal de atendimento e você vai ter depende muito do seu público, o que ele espera, né? Como eu falei lá no começo, o pessoal do Millennials tem uma expectativa de ser respondido em até 10 minutos. Você vai conseguir responder ele em até 10 minutos? Então isso é um ponto para você pensar aí no seu dia a dia. Outra coisa, esse modelo de chat, você pode pôr automação nele. Então, o cliente pode ter a resposta na hora com a automação do chat. Então, você consegue implementar isso e responder para o cliente na hora. Aí ele não resolveu e ele vai precisar ser transferido para um atendimento humano. Aí sim, você pode combinar de repente de um retorno para ele. E aí combinar esse prazo, enfim. Aí você pode de repente mesclar essas duas ferramentas. Bom, estou sendo avisado aqui que encerrou o tempo para as perguntas, tá? E a gente tem ainda bastante perguntas aqui, mas a gente não vai deixar de responder nenhuma. Depois a gente manda para vocês por e-mail as respostas, para ninguém ficar aí sem informação. A gente vai mandar para vocês na sequência uma pesquisa de atendimento, uma pesquisa para vocês responderem o que acharam aí do nosso webinar. Lembra que eu falei de um bônus que a gente vai mandar um material para vocês explicando do nosso processo de atendimento, do nosso processo de automação, de escolha, de decisão, como que você decide se aquele processo é bom ou não para ser automatizado. Então, um material bastante interessante. E claro, a gente vai vincular a quem responder a pesquisa, porque é muito importante para a gente ter essa resposta de vocês, tá? Com feedback, se foi bom, se foi ruim, o que precisa melhorar. Então, todo mundo que respondeu a pesquisa, até o final dessa semana, no início da semana que vem, a gente mandar o material aí complementar, tá? A gente vai ter novos webinars, então, com novos temas que vão ser discutidos. Então, pode acompanhar a gente nas mídias sociais, aí no nosso blog, que a gente vai divulgando informações dos próximos, tá? Pessoal, muito obrigado pelo tempo de vocês, agradeço a todos, espero ter atendido a expectativa. Se ficou alguma coisa ainda sem responder e vocês queiram mandar, estou disponível aí, podem me acessar por e-mail, por telefone, fiquem à vontade, tá bom? Obrigado e tenham um bom dia a todos aí.